De volta à nossa programação especial aqui na Post TV nesta quarta-feira, isso porque acontece o segundo dia de Alesc itinerante. Ao fundo, como vocês podem muito bem ver, acontece a sessão aí desta tarde de quarta-feira. E nós, enquanto isso, estamos aproveitando esse momento, Everaldo, para conversar com as lideranças que por aqui passam, como é o caso do deputado Jair Milton, que passa por aqui. Seja muito bem-vindo, deputado. Um prazer te receber na Post TV. Boa tarde. Boa tarde, Natália, Everaldo. Prazer estar com vocês, à disposição de todo o pessoal aí do Post TV. Deputado, é um momento importante, eu falava aqui inclusive com o vice-prefeito de Araranguá, histórico para o município, ter uma sessão da Assembleia Legislativa em Araranguá. Como é que o senhor enxerga isso? O senhor que, como a gente falava aqui nos bastidores, é das antigas, conseguiu acompanhar essa evolução também da região do extremo sul catarinense? Exatamente, o Alesc itinerante ela tem esse objetivo de trazer a Assembleia de forma presencial junto à comunidade, para ouvir as demandas, entender as realidades, e é uma maneira de aproximar, de conectar as pessoas. E aqui no sul do estado eu sou muito adepto à sensação de que o Sul hoje tem todo um potencial de crescimento. O Sul do Estado, eu sou um entusiasta do nosso Sul do Estado. Para você ter uma ideia, nós já temos aqui no Sul do Estado mais de 38 milhões de reais de emendas, de convênios simplificados, de recursos que nós destinamos para o sul do estado. Fora outras interlocuções que nós fizemos com o governador do estado. Hoje de manhã eu estava em Balneário Gaivota, falando também da rodovia Caminhos do Mar, que nós intercedemos também, junto com o prefeito Tequinha. Então, intercedemos também aqui na questão da Jorge Lacerda, em Capivari de Baixo, que estava para fechar. Eu era presidente da Comissão de Minas e Energia e conseguimos fazer toda a mediação junto com a bancada do Sul, o governo do estado, e hoje está lá a Diamante funcionando. Não se perderam mais de 20 mil empregos. Então a gente tem uma parceria grande, a rodovia também Pedro Rosa Lemos, que liga Tubarão a Jaguaruna pela ponte da Congonha, a rodovia da Jabuticabeira também, conseguimos 15 milhões lá à época. Então nós temos muito carinho, muito amor pelo sul do estado. Já colocamos emendas em 33 municípios aqui do sul do estado, com os quais a gente tem uma parceria. Então, eu acredito que tem tudo para crescer o sul do estado, e é importantíssimo a Assembleia estar hoje aqui mais próximo da MESC, do extremo sul. Tem um potencial turístico enorme, tem um potencial de crescimento. A questão dos portos, né? Só tínhamos os portos no norte, que é São Francisco, Itapoá, Itajaí, Navegantes. Agora já tem Ibituba, Laguna, já tem outras maneiras de crescimento. Então o estado está crescendo. O nosso estado é 1% do território nacional, mas é a sexta economia, e o sul tem tudo para crescer, para desenvolver cada vez mais. Deputado, e falando um pouco da questão política, né, eu queria saber como é que está sendo essa adaptação ao novo partido ali no período da janela eleitoral. O senhor troca a União Brasil pelo PL. Como está sendo essa adaptação? Então, na verdade, na eleição de 2018, nós já apoiamos Jair Bolsonaro. Na de 2022, apoiamos também Jair Bolsonaro. Então, a gente tem um vínculo muito forte com a direita, né? Nós somos de direita, a favor do conservadorismo cristão, dos princípios cristãos, também a favor da liberdade, a favor de todos esses princípios que trouxeram o mundo até aqui, os princípios judaico-cristãos. Então, a gente já tem uma afinidade de longa data. Então, na verdade, foi uma convergência, e estamos muito à vontade do PL. Acreditamos que dá para a gente aumentar, inclusive, a nossa abrangência do trabalho, em função do governador Jorginho Melo também, que tem grandes programas no estado, estrada boa, universidade gratuita, cirurgias eletivas, escola boa. Então, temos condições de ampliar a nossa atuação agora também no PL. O senhor falou em convergência, eu preciso falar de divergência. O senhor era candidato apoiado pela Igreja do Evangelho Quadrangular nas duas últimas eleições. Nessa eleição, o Parisotto decidiu que terá um outro candidato também pela Igreja do Evangelho Quadrangular. Como o senhor está? O Parisotto não é mais da Quadrangular. E aí o senhor é o candidato da Quadrangular? Essa é a questão da divergência que eu queria que o senhor colocasse. Não existe divergência nenhuma. O pastor Parisotto, ele saiu da Igreja Quadrangular. E aí o senhor segue candidato apoiado. Então não há, do seu lado, pelo menos, não há divergência. Não, na Igreja do Evangelho Quadrangular não há nenhuma divergência. Ô, deputado, em relação aqui à nossa região, o senhor falou agora de alguns recursos, né?
Mas olhando lá para Araranguá aqui, né, o senhor trazer um evento desse porte para esse nosso município também é uma demonstração de que Araranguá entra no radar da política estadual. Com certeza, uma cidade com mais de 80 mil habitantes e tantas outras cidades pujantes aqui no sul catarinense. O holofote, a vitrine vem para cá. Então é importantíssimo para toda a região da MESC. Deputado, obrigado pela sua participação com a gente aqui na Post TV. É um prazer te receber. Parabéns pelo trabalho, muito sucesso. Ok, obrigado a vocês. Parabéns pela cobertura. Deus abençoe. Obrigado. Continuamos então aqui na 10ª edição da Assembleia Itinerante. Estamos de volta então na nossa programação especial, porque nós estamos na Assembleia Itinerante, que acontece nesta 10ª edição aqui no Centro Multiuso em Araranguá. Conversando com as lideranças que passam por aqui, está com a gente o deputado Ivan Nati. Seja muito bem-vindo, deputado. Sempre um prazer te receber na Post TV. Boa tarde. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos vocês da Post TV. Meu grande amigo, parceiro de muitos anos já. Olha, impressionou o número de pessoas, né, que acompanhou a sessão itinerante. Foi discutivelmente uma das sessões com o público presente nos 2 dias. Geralmente, nas outras sessões itinerantes, a gente tinha um público mais acentuado no primeiro dia e diminuto no segundo dia. Aqui, isso não aconteceu. Nós tivemos público tanto no primeiro dia quanto no segundo dia bastante representativo. Isso mostra a forma que a região encara, né, os seus desafios e como ela sabe se organizar também como sociedade. Muito legal isso. Deputado, e claro, é um momento também de encontrar lideranças, né? O senhor deve ter encontrado com possíveis aliados aí para a próxima eleição. Como é que foi essas conversas aí? O que é que teve de conversa nova aí Nós aproveitamos essas sessões itinerantes para visitar as nossas assessorias, o pessoal que está envolvido no nosso mandato. Eu tenho um viés já há muitos anos de ser um deputado que se preocupa com a estrutura das escolas, com a parte física das escolas. Então eu aproveitei para fazer visita a algumas escolas estaduais aqui de Araranguá e também de Criciúma, escolas que nós estamos trabalhando para poder fazer melhorias, né? E também escolas que nós estamos trabalhando para trazer ginásios de esporte. 2 delas ali em Criciúma, que a gente está trabalhando, e aproveitando esse espaço para poder também fazer essa parte do gabinete, que é de se colocar à disposição para ajudar as estruturas escolares a ter pelo menos um pouco mais de dignidade. E tem dado certo, viu? Aproveitar que a nossa secretária aqui de Criciúma, do Sul, e a gente está apertando ela e as coisas estão acontecendo. Só aqui na região nós tivemos 17 escolas que tiveram reforço da sua estrutura de energia elétrica. Né? Então agora a gente pode botar o ar-condicionado, não fazer lousa digital. E as escolas elas estão estruturalmente boas, regulares e boas, mas a nossa expectativa é que elas passem para ótima a partir do próximo governo. Deputado, é um momento de trazer também a discussão, né, dessas temáticas que são importantes para a região sul, para o parlamento, né? E também é o seguinte, para a gente conhecer a realidade, né? Eu sou um cara que estou sempre aqui em Araranguá, conheço, né? Você sabe disso. Já tive muitas vezes na rádio, já tive muitas vezes na TV, mas nós temos deputados que aproveitam essas oportunidades para conhecer a região. E eu sempre digo do privilégio de quem vive aqui. O cara está 1h30 de Porto Alegre, está 1h30 de Florianópolis, ele está a meia hora da Serra, ele está meia hora na praia, qualidade de vida extraordinária, oportunidade de emprego, espaço para crescer. Uma região que tem um espaço para crescer fora do comum, né? Tem uma região plana, com condição de produção industrial muito grande. Além da sessão como um todo, a Assembleia tem a oportunidade de vir aqui e ver a realidade e as oportunidades que a região oferece. Sem contar a beleza, né? Isso aqui é um ponto extraordinário do Brasil. Recentemente o senhor também passou bastante por Araranguá, aqui pela região, porque teve a eleição da OAB e o senhor foi um daqueles que disputou a vaga, né, no quinto constitucional. De lá para cá,
depois o senhor certamente continua comparecendo e participando aqui. Como é que está o contato com as lideranças regionais? Quais municípios o senhor espera ter mais espaço nessa próxima campanha agora à eleição? Ora, se faz um desenho pela aproximação. São quase 300 municípios de Santa Catarina, né? Você não consegue acompanhar todos os municípios. Então, o que você faz? Você faz um filtro. A partir dos votos que você fez na última eleição, se identifica quem fez esses votos e amplia os contatos com essas pessoas para poder fazer com que essas pessoas trabalhem ainda mais a seu favor, a favor do seu mandato. O nosso mandato é concentrado aqui em Criciúma, onde eu fiz 700, quase 800 votos, em Araranguá, com quase 300 votos, em Uruçanga, em aqui, Treviso, a região de Grão-Pará. De Tubarão para cá, nós temos um mapeamento eleitoral e a nossa expectativa é de fazer 1.000 votos a mais que a gente fez na última eleição. Nós temos 2.500 votos somados de Tubarão para cá e a nossa expectativa é fazer 3.500 votos nesse território aí. E tem uma diferença da eleição passada, né? Jorginho Mello era um candidato que chegou por último, chegou sem coligação. Agora chega com a máquina na mão, governo, enfim. Isso ajuda os deputados também. Ajuda muito, porque tem muita obra entregue. Né? Nós entregamos muita coisa, entregamos muita obra. Nós entregamos estrada boa, ou escola boa, estamos entregando a estrada rural, estamos recuperando as pistas, estamos terminando a estrada da Rocinha, estamos terminando a Corvo Branco, estamos entregando obras que foram sonhadas há muito tempo pela região, né? Sem contar na questão da estrutura das escolas, que estão, como eu disse, estão muito melhores. A questão da educação é o nosso grande chefe, mas a saúde, a estrutura hospitalar hoje ela é muito melhor do que foi no passado. Nós temos um servidor público respondendo com a aprovação do governo, que é muito bom, em todas as suas áreas. Então, acho que o fato de ter um governador bem avaliado vai, com certeza, vai surtir efeitos para os candidatos do nosso partido. Perfeito, deputado. Muito obrigada pela tua participação com a gente aqui na Post TV. Sempre um prazer te receber. Bom trabalho. Um abraço, obrigado para vocês. Liga sempre para mim, tá? Estou sempre à disposição. Um abraço a todos vocês aí. E nós continuamos aqui na Lesc Itinerante, então, no Centro Multiuso, em Araranguá, nesta 10ª edição. Assembleia Legislativa do Estado está por aqui, recebendo aí essa sessão que acontece ao fundo, como você bem tem acompanhado. Fica com a gente já volta um instante só. Bom, seguimos aqui da 10ª edição da Lesc Itinerante em Araranguá. E, Everaldo, como falávamos, é momento de ouvir as lideranças que passam por aqui também, né? Está com a gente o deputado Napoleão Bernardes. Muito boa tarde, deputado. Prazer te receber na Post TV. Muito obrigado, agradeço a oportunidade pela Post TV. 7 anos, né, de uma dedicação, transparência, demonstrando aí para toda o sul de Santa Catarina e para todo mundo a importância destacada da cultura, da história, da economia, das tradições aqui do sul do estado. Deputado, hoje é um momento, na verdade esses 2 dias, né, têm sido dias históricos para Araranguá, porque a Lesc vem aqui para o município para discutir, se aproximar também da comunidade. Como é que o senhor enxerga isso também para o desenvolvimento sul do estado? É uma imersão da Assembleia aqui no sul do estado, isso é importante para ouvir as entidades, ouvir a comunidade, estar ao lado das pessoas. Os deputados individualmente já fazem isso no dia a dia, percorrem Santa Catarina, vão aos municípios, encontram com as lideranças, ouvem as reivindicações para a partir daí refinar, aprimorar e defender as políticas públicas. Agora, quando a Assembleia faz isso institucionalmente, também é muito importante, e aqui ao longo desses 2 dias, dezenas de entidades, lideranças passaram por aqui e tudo isso vai contribuindo no sentido da gente poder fazer a defesa do interesse público dos catarinenses. Deputado, além disso, claro que é um momento de estar em Araranguá, vem na região, e é um momento de encontrar com lideranças políticas do PSD. Vocês também fazem política naturalmente nesse período aí. É um momento de encontrar as pessoas aqui durante o evento, entidades, enfim. Como que é essa conversa com as lideranças aqui da região? É algo muito rico e muito importante.
isso faz parte do dia a dia da política, estar ao lado das pessoas, conversando, ouvindo. Eu tenho a convicção que um deputado estadual tem o papel de ser um advogado de defesa das causas de interesse público. Então é sempre importante a gente estar perto ao lado, compreender as necessidades, as demandas para priorizar os investimentos. O senhor foi prefeito de Blumenau 2 vezes, né? Prefeito eleito, reeleito. O senhor foi candidato a vice-governador, tem uma trajetória política, né? Apesar de jovem, ele tem uma trajetória política bastante reconhecida. Queria saber como que vai ser essa eleição, como é que o senhor espera essa eleição que o senhor vai disputar novamente uma vaga a deputado estadual? A minha pré-candidatura é a reeleição, a pré-candidatura é a deputado estadual. A gente, no primeiro mandato, conseguiu trazer recursos, investimentos, trouxe leis importantes. Então, no segundo mandato, né, se Deus quiser, as pessoas, os eleitores permitirem, a gente vai ter a condição, evidentemente, de trazer ainda mais e com mais experiência, com mais vivência, com mais trânsito, poder fazer o melhor aí pela comunidade. As pessoas podem conhecer mais o nosso trabalho pelas redes sociais, Napoleão Bernardes, todos convidados a conhecerem melhor o nosso trabalho. E para fechar, a questão da eleição estadual, né? O governo Jorginho Melo está aí com uma máquina a todo vapor, né? Distribuindo obras e recursos, enfim. Como que é? Agora vocês têm um candidato, né? O João Rodrigues, que vai disputar contra o Jorginho Melo. Como é que o senhor espera essa disputa? Nosso pré-candidato ao governo do estado é o prefeito João Rodrigues, realizador, tem uma gestão exitosa, Chapecó se transformou e é essa visão que a gente quer levar para Santa Catarina. Até as convenções tem muita água para rolar, mas com certeza no período eleitoral, nosso pré-candidato João Rodrigues vai poder expor aí a comunidade catarinense seus feitos, suas realizações e trazer uma opção boa e uma boa alternativa para Santa Catarina. Perfeito, deputado. Obrigado pela participação com a gente na Post TV. Sempre um prazer te receber. Obrigado. Um abração para todos. E seguimos então acompanhando a Lesc Itinerante, diretamente aqui do Centro Multiuso em Araranguá. Fica com a gente. Estamos de volta então acompanhando a Lesc Itinerante, essa 10ª edição que acontece aqui em Araranguá, para encerrar esse momento, na verdade, legislativo, o prazo aí de que encerra agora nessas próximas eleições. E Araranguá, então, marcando esse momento histórico aqui no município, recebendo a Assembleia Legislativa. Os deputados passam por aqui e está com a gente a Everaldo Silveira, que é deputada, que acompanha aí a sessão. Carminati, seja muito bem-vindo, deputada. É sempre um prazer te receber na Post TV. Grande prazer. Eu estive há não muito tempo, né, Everaldo? Alguns dias. Alguns dias. É um prazer estar aqui mais uma vez em Araranguá, essa terra linda, que tem tanta gente que trabalha, que produz, que constrói esse município, esta região, e nós queremos sempre estar presente discutindo a política em alto nível. É isso que a gente acredita. Deputada, nós falávamos aqui com outras lideranças que passaram por aqui, justamente ter a Assembleia Legislativa em Araranguá traz uma representatividade aí para a nossa região do extremo sul, né? Quer dizer, a região sul está mais forte? Está sendo vista aí pela Assembleia? Eu acho que sim. Eu, pelo menos, sou uma deputada que sou do Oeste, mas para mim a região sul está sempre no nosso radar. A gente sempre está em Tubarão, em Sombrio, em Araranguá, em Criciúma, nos municípios do Vale do Araranguá, da Mirec. Ou seja, eu acho que o Sul ele tem uma trajetória de construção baseado aqui em recursos naturais também, né? Região carbonífera, e não só o Vale do Araranguá como um todo. E a gente precisa enxergar esse estado em cada região. Santa Catarina não é um estado padrão em cada região. Cada região tem a sua riqueza. E riqueza econômica, cultural, riqueza política. Eu penso que sim, eu penso que o Sul está aparecendo mais. Tá, deixa eu mudar um pouquinho o assunto, porque no final de semana teve o concurso da educação. E aí tem muita reclamação. É claro que a senhora acompanhou e a senhora recebe, porque a senhora é uma deputada que cuida desse setor.
A senhora recebeu muito questionamento sobre o concurso, sobre as provas, sim, mas eu queria saber se teve mais alguma coisa. Então, sobre o concurso, a maioria das reclamações é sobre o formato da prova, que o professor ele está acostumado a estudar a partir do edital com a ementa do que vai ser abordado em cada área. Porém, o conjunto das provas me parece que utilizou de problemas, de teses, eu diria, que precisam ser interpretadas e a partir daí a resposta ser dada. Isso é bom por um lado, mas por outro, eu entendo que você deveria abordar essa problematização já no edital. E segundo, que nós deveríamos ter mais tempo de prova, então, porque provas que exigem uma capacidade de interpretação exaustiva, ela exige mais do candidato. Então, eu tenho recebido em todas as áreas, mas em específico, educação bilíngue, muita reclamação, tradução em Libras, muita reclamação, da ausência desse conteúdo. Informática nem se fala, tem várias questões aí abordadas e nas diferentes áreas, tanto do administrativo quanto de fora de sala também. E é importante dizer, nós temos orientado, Everaldo, que hoje é o prazo para que o candidato entre com recurso. A gente precisa que quem questiona tem que entrar com recurso para a gente poder ter, inclusive, argumento para questionar também aspectos jurídicos da prova. Após isso é que vai se tomar alguma medida? Sim, nós estamos ainda analisando juridicamente e avaliando o que está vindo para a gente em termos de denúncia. Deputada, já nos aproximando aí das eleições, impossível não falar disso por aqui também, é um momento de se aproximar da comunidade, né? Aproveitar um evento como esse para estar próximo da comunidade. Eu sempre falo que ano de eleição é ano da colheita. Se você não plantou os 4 anos, é que nem numa lavoura, não semeou, não vai ter fruto. E eu tenho muita alegria em dizer que hoje a nossa agenda é uma agenda que eu não dou mais conta de tantos pedidos de visita, de conversa, de apresentação de projetos novos, de áreas que não são as minhas áreas propriamente dito, mas das pessoas que acompanham o nosso trabalho e vê muita seriedade no que a gente faz. Então eu sempre falo, eu não sou uma deputada que fico falando mal das pessoas atrás do computador. Eu sou uma deputada que entrega resultado. E eu acho que falta isso na política no Brasil como um todo. Então eu estou numa expectativa muito positiva do resultado desse ano. E para fechar, queria saber, já fiz essa pergunta até para uma outra pré-candidata a deputada aqui, que é de esquerda, porque o João Rodrigues andou falando que o Gelson Meriz é um candidato sabor esquerda. Queria saber se a esquerda já entende ele como um candidato de esquerda mesmo ou ele ainda é sabor esquerda? Olha, a política brasileira caiu num nível tão baixo, que a gente tem político contra trabalhador, contra idoso, contra aumentar recurso para assistência social, político que quando perde quebra tudo em Brasília e depois de colocar a mão tira. Tá tão ruim isso que eu diria o seguinte: hoje quem está a fim de defender o básico, saúde, educação, segurança, comida na mesa, democracia, venha com a gente. E o Gelson Meriz é o nosso candidato porque ele quer defender isso. O povo não vive de falar mal de outro. O povo vive se a economia estiver bem, se o alimento chegar na mesa, se tem creche, tem escola, tem moradia. E eu acho que o Merizio vem dentro desse projeto muito bem-vindo, porque ele se aproximou do presidente Lula e ele perdeu aquela noção que ele tinha da imagem que foi criada. Hoje ele está conhecendo o Lula como ele é, por isso que ele está no nosso projeto. Tada, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui na Post TV, sempre um prazer te receber por aqui.
Bom trabalho. Obrigada. Um abraço a todos vocês. Muito obrigada. Perfeito. Ó, falamos então com a deputada Luciane Carminati. Continuamos aqui nessa sessão itinerante da Alesc no Centro Multiuso em Araranguá, onde passam diversas lideranças por aqui e que é um momento histórico para o nosso município. Fica com a gente bem rapidinho nessa edição. Estamos de volta então hoje na nossa programação especial da Post TV, diretamente aqui do Centro Multiuso em Araranguá, onde acontece a 10ª edição da Alesc itinerante. Aqui passa pelo município de Araranguá, Everaldo Silveira fazendo história por aqui e por isso está com a gente aqui o deputado Marquito, inclusive participa aí da Assembleia. Seja muito bem-vindo, deputado, prazer te receber. Prazer estar aqui com vocês, com a Post TV. Uma satisfação poder estar em Araranguá e na região, né, do extremo sul de Santa Catarina. Da última vez o deputado esteve no estúdio, mas eu não estava, né? Não nos encontramos lá. Deputado, bom te encontrar. Fala um pouco para nós desse seminário que vai acontecer no IFSC na próxima segunda-feira, dia 1º de junho. Legal, Evandro. Nós estamos aqui. Isso, ia até complementar que é uma das bandeiras do teu mandato, né? Isso. Eu sou coordenador da Frente Parlamentar da Reciclagem e dos Trabalhadores da Reciclagem lá na Alesc. Nós estamos realizando 11 seminários em todo o estado sobre gestão integrada de resíduos sólidos. E na segunda-feira, dia 1º de junho, às 13 horas, lá no IFSC, nós vamos estar realizando a etapa aqui da região do extremo sul. Então é um momento super importante. Nós fomos estimulados, sabe por quê? Por conta da Operação Mensageiro, que prendeu mais de 30 prefeitos em Santa Catarina. A maior parte deles por conta de corrupção por contrato com lixo. Então, nosso objetivo com esse seminário é garantir uma formação aos gestores públicos municipais para um bom instrumento contratual. Como que um contrato ele paga um serviço e paga cada vez mais por aquele serviço? Era ali que eles tinham corrupção. O contratado falava, eu recolhi 400 toneladas, quem que controlou aquilo? O prefeito pagava e aquele dinheiro voltava para o gestor. Então a ideia é ter um contrato que tenha reciclagem, que o objetivo do contrato é cada vez mandar menos para o aterro. Aumentar a reciclagem, aumentar a compostagem e mandar menos para o aterro. Então a gente vai estar fazendo a formação através desse corpo legislativo, é gratuito, tem certificado e o maior objetivo é capacitar gestores públicos e profissionais da área. Deputado, até porque sustentabilidade tem tudo a ver com o que se é discutido no teu mandato, né? O nosso mandato é um mandato muito ligado à pauta socioambiental. A gente tem 2 princípios, a ecologia e a justiça social. E a reciclagem pode gerar trabalho, emprego e renda para as pessoas do que encher os bolsos de um aterro sanitário que ainda está ocorrendo por corrupção, né? Então, nossa ideia aqui é capacitar, vou trazer exemplos. A gente vai ter na abertura as cooperativas de catadores, vamos ter representações de vereadores, nós vamos ter representações de órgãos ambientais e tem sido um sucesso. A gente já fez em Itajaí, já fizemos em Joinville, já fizemos em Lages e certamente aqui vai ser um sucesso igual. As inscrições estão abertas ainda. Quem não consegue se inscrever é só chegar no dia no auditório lá do IFSC e participar com a gente. Deputado, existe inclusive em alguns países alguns projetos para eliminar cada vez mais o lixo, né, para tentar reduzir a quantidade de lixo, até para ter menos lixo para entrar nesse processo. Tem algum processo para Santa Catarina nesse sentido? Sim, a gente tem alguns projetos de lei tramitando na Assembleia Legislativa. Tá? Um deles é um projeto de lei ligado à questão da valorização dos resíduos orgânicos, da compostagem, que é super importante. A metade dos nossos resíduos é a compostagem, é resíduo orgânico. Resto de comida, resíduos de jardinagem, resíduos de poda, resíduos de limpeza de meio fio, tudo isso é material orgânico que deveria ir para a compostagem, não para o aterro sanitário. E isso vai diminuindo o envio para o aterro e vai aumentando a vida útil do aterro. Com isso, o município pode gastar menos ainda e gerar trabalho, emprego e renda. Então a gente tem alguns trabalhos assim, bem comprometidos com isso. Eu sou engenheiro agrônomo de formação. Fiz mestrado e fui orientado pela engenharia sanitária e ambiental. Então é uma área que eu tenho muita paixão, mas mais do que isso, eu sei que tecnicamente é possível a gente mudar o cenário em 5, 6 anos. Basta ter vontade política. A vontade política, por enquanto, foi o que aconteceu com a Operação Mensageiro. Se a gente inverte essa ordem da corrupção com os contratos, a gente consegue ampliar a gestão integrada
de forma adequada para os municípios catarinenses. Vou falar um pouquinho de política agora, eu queria saber como é que vai ser a dinâmica desse seu projeto de reeleição agora. Legal. Que é inclusive num novo momento, porque o grupo vai estar, a esquerda conseguiu juntar os 8 partidos, né, dessa coligação. Como que vai ser esse trabalho? Um pouco diferente da eleição passada, quando você conseguiu a eleição, né? Sim, a gente tem um princípio básico, assim, né? O nosso princípio, que é reeleger o governo Lula. O presidente Lula é nossa prioridade máxima. Ter a unidade da esquerda em Santa Catarina é uma mensagem muito importante, né? Muito importante. A gente, em 2022, foi para o segundo turno com o Décio, com menos de 12% no primeiro turno, mas conseguimos para o segundo turno. E foi fundamental, foi essencial ter o palanque para o Lula no segundo turno. E a gente segue a mesma lógica hoje. O Merizio é um ótimo candidato. O Merizio é um ótimo candidato, é um candidato mais leve, é um candidato que dialoga com o centro, ele conseguiu unificar o campo da esquerda, isso é fundamental, e a gente tem aí a esperança e o trabalho árduo que é colocar o Merizio também no segundo turno, ter um palanque para o Lula no segundo turno aqui em Santa Catarina, mas mais do que isso, né? Ampliar nossa bancada na Assembleia Legislativa e ampliar os deputados federais na Câmara Federal. É árduo? Mas é também uma realidade. Acho que o povo percebeu a diferença, principalmente para os catarinenses. Um governo como o governo Lula que entregou, que entrega, que melhora a vida da saúde, da educação, da infraestrutura em Santa Catarina, que vem aqui fazer entregas, e um governo como o do Bolsonaro que vinha dar de jet ski, que vinha fazer motociata, e não veio entregar um recurso para o estado de Santa Catarina. Então, eu acho que o catarinense está sentindo isso, uma diferença enorme do ponto de vista das políticas públicas. É óbvio que a oposição é forte, é uma batição, estão perdidos. O que fizeram agora com a escala 6x1, onde deputados e deputadas do campo do Bolsonaro estavam defendendo uma carga horária de 52 horas de trabalho para os trabalhadores catarinenses. É óbvio que a gente não quer ser representado por essas pessoas, a gente precisa dar um passo à frente na política e na qualidade de vida das pessoas. Então, acho que a gente está indo no caminho certo e vamos trabalhar firme, sabe, com seriedade, com responsabilidade. E diferente também da eleição passada, o pessoal teve o candidato a Senado separado e dessa vez está na chapa. Isso também ajuda para a chapa de vocês, no caso, a chapa dos deputados? Ajuda muito. Todo o sentimento de unidade, de união, que a gente tem as diferenças, mas consegue se reunir num projeto comum, é ótimo. Então hoje nós vamos ter um pré-candidato ao governo, o Merizio, nós temos como pré-candidato ao Senado o Décio Lima e temos como pré-candidato à segunda vaga do Senado o Afrânio Bopré. Então a gente tem uma chapa pura, uma chapa muito qualificada, com pessoas que têm uma história na política de responsabilidade, e tenho certeza que a gente tem a condição total, inclusive, de eleger os 2 senadores e colocar o Décio Lima, o Merizio, no segundo turno. Deputado, obrigada pela tua participação com a gente na Post TV. É um prazer te receber aqui. Parabéns pelo trabalho de sucesso. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Uma alegria estar aqui e convido mais uma vez todos para estarem no seminário que nós vamos realizar no IFSC na segunda-feira, dia 1º de junho, às 13 horas, aqui em Araranguá. Obrigado e até segunda. Até segunda. Até Obrigado. segunda. Então falamos com o deputado Marquito, que participa aqui da Assembleia Legislativa Itinerante, a LESC Itinerante, em Araranguá. Fica com a gente já volta bem rapidinho, instante só. Continuamos aqui então na nossa Assembleia Itinerante, projeto da LESC, que passa por Araranguá como um momento histórico. Impossível a gente não falar com ele, que é vice-prefeito do município de Araranguá, Tano Costa. Né, Everaldo, está com a gente aqui, vice-prefeito. Muito boa tarde, prazer te receber sempre na Post TV. Boa tarde, Natália, boa tarde, Everaldo. Com grande satisfação que recebemos a Câmara Legislativa Itinerante da nossa cidade, fazendo parte da região e várias demandas da nossa região, debatendo todos os deputados e a bancada dos deputados do Sul, os 7 deputados que fazem muito pela nossa região. Então é um momento histórico para Araranguá receber essa sessão da LESC Itinerante, justamente porque aproxima o legislativo da comunidade. Sim, é muito importante quando o legislativo ele vem contribuir e escutar as demandas da comunidade. Isso sim é o papel do legislativo, escutar a comunidade, todas as demandas, para realmente
resolver o problema da comunidade e da população. No extremo sul tem muitas obras que precisam ser terminadas e começadas. Então é muito importante os deputados virem para a nossa região para saber quais são as demandas para colocar no papel e assim sair essas grandes obras do desenvolvimento da nossa cidade, da região sul. Esse prefeito é uma chance também de reencontrar políticos do seu partido, aliados políticos, enfim. Dá para falar de política aqui nesse evento também, né? Sim, com certeza. Agora é o momento que os candidatos vêm na região para pedir votos e é a pré-campanha, né? Muitos deputados que trouxeram muito pela nossa cidade, pela região, porque a nossa região hoje vem com um crescimento enorme, histórico, assim com a ajuda de alguns deputados que vêm contribuir com a nossa cidade. Então, com certeza, agora é um momento que a população e a cidade têm que retribuir para esses candidatos que estão indo para uma eleição. Perfeito. Obrigado pela tua participação com a gente aqui na Post TV. É um prazer sempre te receber aqui. Muito sucesso. E que bom, né, que Araranguá está sendo colocado aí no mapa de Santa Catarina. E bom, com certeza, temos só a agradecer, né, ao presidente da Alesc, o deputado Júlio Garcia, e os deputados da bancada em trazer a Alesc itinerante a Araranguá e a nossa região sul. Muito obrigado a todos e boa tarde a todos do Post TV. Obrigado. Bom, e a gente segue acompanhando aqui a Alesc itinerante. Daqui a pouquinho tem mais um entrevistado passando por aqui, porque de fato é o momento em que as lideranças têm se reunido aqui no Centro Multiuso, discutido políticas para a nossa região sul do estado de Santa Catarina. Fica com a gente bem rapidinho, a gente já volta. É uma extensão. Estamos de volta à nossa programação especial aqui na Alesc itinerante em Araranguá, no Centro Multiuso. E, Everaldo, esse momento da Alesc itinerante é o momento também das entidades apresentarem os seus projetos, né, à Câmara de Deputados. Está aqui com a gente, então, o seu Enio Rosa, que representa aí, então, o Aras e que apresentou, né, seu Enio, também um pouquinho desse trabalho durante a sessão, é isso? Isso, nós trouxemos para cá e fizemos uma apresentação da Associação de Apoio às Atividades Equestres. O Aras é um nome fantasia. A nossa atividade prende-se ao tratamento de crianças especiais através do cavalo, terapias alternativas, certo? E que tem sido um sucesso hoje no Brasil inteiro. Nós atendemos hoje em torno de 160 praticantes durante a semana, e isso se repete todas as semanas, e temos uma fila de espera enorme nos municípios que nós atendemos. Nós atendemos Araranguá, Balneário Arroio do Silva, atendemos Timbé do Sul, Meleiro e Gravatal. Seu Enio, e falando um pouco da história do Aras também, essa atuação de vocês em parceria com a PAI, que faz esse trabalho, né, é um trabalho social, e tem muito a ver com a história do Júlio Garcia, né, que é o presidente da Alesc, que o Júlio Garcia é um defensor da PAI, né, e a PAI depois falou também, foi uma entidade que foi apresentada também. Segue alguma parceria aí? Como é que está isso? Segue parceria. As parcerias, normalmente, elas são feitas com os municípios. E os municípios distribuem as vagas para as entidades. Assim é o funcionamento da ecoterapia. Seu Enio, que foi vice-prefeito de Araranguá, né? Figura importante aqui na política local. Obrigado pela sua participação com a gente. Sucesso sempre lá no Aras. Eu que agradeço aí o espaço do Post TV. Muito obrigado. Sucesso, seu Enio. E nós seguimos aqui, né, na Assembleia Itinerante, Alesc Itinerante, 10ª edição, a última edição deste momento, deste período de legislativo. E a gente segue aqui, então, acompanhando tudo, mostrando para você, nosso telespectador. Fica com a gente, é uma instante só.
Everaldo, com isso encerramos então a nossa programação especial desta quarta-feira à tarde, acompanhando então essa sessão itinerante da Assembleia Legislativa, encerrando aí o segundo dia. Como o deputado Ivan Nardes falou por aqui, talvez tenha sido a Assembleia itinerante que mais reuniu lideranças e público É verdade. até o momento, né? Então isso é um marco histórico realmente para Araranguá. Muita gente, muitas lideranças, realmente, certamente na cabeça dos deputados vai ficar essa informação, né, que a região aqui prestigia, apresenta projetos, enfim, participa efetivamente. Isso vai ajudar com certeza a entrar cada vez mais no radar da política catarinense, que precisa, nosso sul que precisa tanto de recursos para continuar o desenvolvimento, Natália. Perfeito. Everaldo, a gente volta amanhã, então, a partir das 10 horas da manhã no estúdio. No estúdio. Ainda tem um deputado aqui na cidade, Matheus Cadorinha, amanhã com a gente no estúdio. Então tá, a gente volta amanhã a partir das 10 horas. Continue nos seguindo aí nas redes sociais. Nós somos @PostTV no Instagram, nosso portal é post.tv.br, no TikTok também @PostTV. E você nos encontra no Facebook e no YouTube por PostTV. Até amanhã, um bom dia pra você. Bom dia, Everaldo. Bom dia. Tchau.